E hoje vamos falar um pouco de tudo, como a gente fala normalmente, sobre economia, enfim, questão de inovação, análise financeira. E para isso aqui comigo, Franklin Lacerda, CEO da Análise Econômica. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso, o prazer é meu estar aqui conversando com você. Realmente, antes, gente, sempre tem um lance dos bastidores, tá? Falando realmente sobre essa questão de economia, conversei com ele. E é muito legal, eu fico muito feliz de você estar aqui, porque eu gosto muito realmente do mundo das startups, Legal. do mundo das fintechs, das big techs que a gente fala agora. Agora é big techs, falando questão assim, da moda, certo? Sim, verdade. Mas assim, Franklin, eu fui lendo sobre você, e você foi se descobrindo professor, se descobrindo, enfim, agora empreendedor, Sim. tá? E o que você traz dessa experiência enquanto economista, falando agora de você, da sua empresa, tá? Legal. Começando por aqui. Como é que você descobriu empreendedor e economista? Parece ter um fit muito legal. Sim, sim. Ou seja, tem tudo para dar certo. Como é que foi essa transição, esse descobrimento enquanto empreendedor? Legal. Tentar contar a história curta, né? Porque dá pra contar um livro aqui, mas brincadeiras à parte, quando eu estava na faculdade ainda, que foi quando eu conheci os meus sócios, a gente começou um blog, porque o lance da economia é muito compartilhar uma leitura de mundo, né? O que está acontecendo no mundo, e o economista tem digamos assim, um binóculos, um óculos, né? Tem uma lente para olhar para esse mundo, né? E descrevê-lo como ele está acontecendo. E a gente começou a fazer exercícios disso, só que nerds que somos, esse exercício meio brincadeira se tornou algo muito satisfatório para a gente. Assim, a gente gostava de compartilhar e a gente se engatava discussões. E ao fim da faculdade, a gente estava ali naquele espírito de, poxa, mas já vai acabar. E a gente compartilhava na internet, a gente tinha um blog que, por sinal, se chamava Análise Econômica. E aí esse blog estava prestes a acabar, a gente, poxa, o que a gente faz agora? Vamos continuar, mas a gente quer viver disso e tal. E aí que a gente começou a falar, existe a possibilidade da gente empreender. Mas, apesar de ser áreas que parecem afins, né? Não é muito usual para economista empreender, né? Economista comumente atua como um consultor, um assessor, auxilia empreendedores, né? Sim. Mas a gente queria empreender. Então, a gente foi estudar sobre empreendedorismo, conversar com outros empreendedores, explorar o mercado, explorar economistas que prestavam serviço para outras empresas, e a gente percebeu, bem, tem um nicho aqui, existe uma oportunidade. E aí, a gente começou a trabalhar juntos em 2015, quando a gente funda a nossa empresa. E desde então foi uma jornada, porque empreender é muito learning by doing, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo, vai errando, vai quebrando a cara. Exato. E aí, em 2018, a gente começou a trabalhar com fintechs e desde então a gente não parou. Então, foi uma jornada muito assim, de um desejo de continuar analisando o mundo e compartilhando esse olhar com as outras pessoas. E um desejo, em consequência disso, um desejo também de monetizar isso, de viver disso, né? E aí, a gente foi se descobrindo empreendedor ao longo da jornada. Não, é muito interessante quando você junta duas paixões, pelo que você me disse, que é economia mais inovação. Exatamente. E é tudo que hoje que está sendo falado, tudo que muitas empresas fintechs precisam realmente. Sim. Porque eu vejo que muitas, conseguem um investimento, vão construir a empresa, como você falou. Tá, mas e agora? Como é que eu faço essa estruturação? Como é que eu olho também o meu negócio, realmente? Como é que eu faço ele crescer dentro desse universo? E no que você acredita, assim, que agora a gente está falando muito de fintechs, certo? Essas big techs, como você. Como é que tem sido esse olhar, principalmente aqui, tá? Olhando para o Brasil. Legal. Que eu vejo que é um público, certo? É uma população que gosta de inovação, tá vendo isso. E, sinceramente, espero que tenham mais políticas públicas que incentivem isso. E como você vê hoje, assim, o perfil das fintechs brasileiras, esse povo que está vindo aí? Muito legal. Acho que a primeira coisa, os números falam por si só, né? Quando a gente olha de 2021 para cá em especial, então os últimos 2 anos e meio, o ecossistema de fintechs em particular foi o que mais recebeu aportes, de acordo com os dados do Distrito, por exemplo, né? Se não me engano, de todo o total de aportes que vieram para o Brasil, aproximadamente 70% a 80% foi para fintechs, né? Então, foram aportes milionários, grandes aportes. Então, os dados falam por si só. O ecossistema de fintechs é muito sólido, muito forte, né?
Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de observar. Os próprios investidores enxergam muito valor nisso, né? Legal. Agora, olhando e trazendo o meu próprio olhar para esse ecossistema, uma das coisas que eu observo muito é que o sistema financeiro brasileiro, que engloba tanto a parte bancária, mercado de capitais, mercado de câmbio, todas as frentes ligadas à moeda, etc., investimentos, o ecossistema financeiro brasileiro ele é muito sólido há muitos anos, né? Tem muita gente que fala que o ecossistema brasileiro ele é um dos mais sólidos do mundo, né? Acho que ano passado, se não me falha a memória, foi 2021, até o presidente do Banco Central ganhou premiação internacional como um dos melhores presidentes de bancos centrais do mundo, né? Sim. Então, existe também um pioneirismo e uma relevância muito grande no ecossistema financeiro brasileiro, né? E do ponto de vista da inovação, acho que a gente bebe muito dessa fonte, a gente sai muito dessa fonte, né? O próprio Banco Central tem estimulado muito a inovação dentro do sistema financeiro e nós temos um povo muito criativo, né? Isso eu acho que é uma coisa fantástica, assim, porque a gente olha para qualquer mercado, a gente vê que os empreendedores brasileiros ele têm uma capacidade tem uma resiliência muito grande. Exatamente. E uma capacidade de criação muito grande também, né? Então, você junta um sistema sólido, com fomento à inovação, com empreendedores criativos, não tinha como dar errado, né? E aí nós somos, se não me engano, o terceiro ou quarto maior mercado com aportes em fintechs do mundo, né? A gente perde, se não me engano, para Estados Unidos, inevitável, né? Tudo começa lá, né? O maior sistema está lá. Para a Alemanha também, Reino Unido, se não me falha a memória. E aí a gente está nesse top 5 aí, nesse top 4, enfim, liderando o mundo também, né? E você acaba indo a alguns eventos de inovação. Sim. Obviamente, sim. assim. E como é que você sente a questão da área de atuação das startups? O que está, por exemplo, monetizando mais? O que está mais em voga? Se é que existe isso que eu estou falando, certo? Sim, sim. Uma área de atuação. Como é que você vê realmente esse empreendedor de startup que está aí trabalhando com algo que está vindo e está ficando cada vez mais uma realidade, que é a inteligência artificial? Legal. Mas o que isso tem a ver, Michele? Daí eu pergunto para você. Devolve a pergunta, Devolvo né? para você. O que isso envolve economia aí, enfim, é viável? Legal. Como é, Não, é muito legal você trazer essa pergunta, porque essa semana mesmo saiu um relatório do Fórum Econômico Mundial chamado Futuro do Trabalho, né? Eles fizeram uma análise sobre as vagas de trabalho que devem ter mais projeção e as que devem perder espaço nos próximos 4 anos. Então, até aproximadamente 2027, né? E tem muitos cargos ali, muitos papéis, muitas posições que estão intimamente ligados com o ecossistema de inovação, com as startups, as fintechs e tudo mais. Então, uma das coisas que está muito evidente é que, assim, a inteligência artificial ela vai automatizar muita coisa. Não dá para dizer, ninguém consegue cravar, assim, a partir do ano que vem, sei lá, vou pensar uma vaga aqui super manual, tipo, recepcionistas não vão mais existir. Porque isso depende muito da cultura do país, depende muito da maturidade, inovação, tem muitas variáveis em jogo, né? Mas a tendência é que vagas, posições de trabalho muito mais manuais, muito mais, principalmente atendimento ao público, tudo isso tende a perder espaço. Então, quando a gente traz isso para o ecossistema de startups, uma das coisas que a gente vê no Brasil é justamente o desafio de atender ao público, de criar um atendimento humanizado, de criar mecanismos para que as próprias startups tenham um atendimento mais próximo, muito mais natural, né? Eu vejo que a inteligência artificial tende a contribuir muito com isso, né? Com as fintechs, então, nem se fala, porque a gente tem ótimos exemplos no Brasil, né? Não sei se eu posso citar nome de empresas aqui. Pode. Tranquilamente. Mas Nubank, o Inter, o C6, são fintechs, né? Que já são grandes. O próprio Nubank bateu 80 milhões de clientes essa semana, né? Um número muito significativo, né? Demais. Eles têm uma interface muito boa e o próprio mercado valida, né? Se tem cliente é porque está agradando, né? Então, eles hoje funcionam como um parâmetro de sucesso, digamos assim, né? Mas, obviamente, também existe muito a melhorar. Então, a inteligência artificial também deve ajudar muito nesse caminho, né? Não sei se eu respondi todos os pontos. Acho Todos, que sim. Até mais. Mas, de modo geral, acho que essa sinergia ela é muito positiva, assim, né? Tende a abrir novos postos de trabalho. A gente tem uma expressão em economia de destruição criativa, né? Tende a destruir algumas, mas criar outras, né? Porque ela destrói e cria novas vagas ao mesmo tempo, Schumpeter. né?
Schumpeter, isso Schumpeter, aí, exatamente. Ó, gente, eu Ó. sei! Não faltou na aula de História do Pensamento Não faltou, Econômico. Boa. Mas é muito interessante isso falando, porque eu fui num evento, tá? Esses tempos de inteligência artificial. Inclusive, um dos palestrantes foi o Walter Longo. Legal. E foi bem interessante que ele comentou que tudo que não puder ser digitalizado vai ser valorizado. Sim. Que é essa questão realmente das pessoas serem criativas, Sim. terem repertório, imaginação, a humanização. Sim, E essa questão da estratégia. Aí que eu quero entrar. perfeito. Porque a máquina não cria a estratégia na forma de pensar. É claro, lá atrás, quando criaram o computador, na Segunda Guerra, blá, 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 tentavam entender a estratégia, certo? Sim. Mas agora, assim, falando dessa questão da estratégia econômica voltada para a inovação. Perfeito. Tá? O que você acredita, assim, que dentro dessas fintechs precisa? O que falta ainda quando você olha para esse mundo, certo? Tá ok. Você acredita que falta um pouco de estratégia, de resiliência, de paciência, estratégia? Sim, boa. Soft skills no Soft geral, skills, né? aham. Eu diria que a gente tá existe uma... Eu vou tentar evitar os termos técnicos, né? Mas acho que é Certo. inevitável não entrar um pouquinho em análise mesmo, né? Mas quando a gente olha para o desenvolvimento econômico da inovação, o desenvolvimento da inovação do ponto de vista econômico, existe uma questão muito importante de distribuição geográfica da inovação, né? Sim. Existe uma liderança. Então, por exemplo, onde começa todo esse ecossistema? Estados Unidos, Silicon Valley, a história a gente já conhece muito bem. Então, tudo começa lá e tende a irradiar a partir dali, né? Então, a tendência é que os países que estão mais distantes do centro da inovação, mesmo com um mundo tão conectado como o que nós vivemos hoje, eles tendem a ser retardatários naturalmente. É um movimento que é inevitável, né? Começa Sim. lá no centro, vai expandindo, 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 então quem está mais distante tende a receber por último, né? Apesar disso, o Brasil tem uma projeção e uma relevância muito importante no ecossistema mundial, digamos assim, né? O Brasil é o país com maior número de usuários em redes sociais, maior tempo de uso, os números de consumo, de compras no e-commerce são gigantescos, então existe uma relevância muito grande. E os bancos digitais também têm ganhado muito espaço, né? Eles ainda não chegaram ao ponto de substituir opções tradicionais. Então, a gente vê que geralmente quem tem um banco tradicional passa também ter uma conta digital, né? Considerando tudo isso, o que a gente percebe é que ainda existe um desafio, muito menos para os empreendedores, do ponto de vista de soft skill, mas um desafio muito mais técnico, eu diria, ou até de infraestrutura, de atingir um público mais distante dos centros, né? Sim. Porque quando a gente pensa nessa distribuição geográfica que eu falei, o Brasil está distante dos Estados Unidos, do ponto de vista de desenvolvimento, né? Mas a gente tem uma absorção muito grande. Legal, absorvemos e usamos cotidianamente. Mas quando a gente olha para dentro do Brasil, a distribuição ela é muito desigual, eu diria. A ponto de a gente ver, sei lá, no Nordeste, o acesso ainda não é tão grande quanto é hoje, mas tem fintechs que estão tentando endereçar. Um exemplo prático que me vem na cabeça é o Legal. Willbank, por exemplo, que adotou claramente, eles comunicam isso nas redes sociais, o foco deles é Nordeste. E, pô, muito legal, porque eles estão saindo do eixo Rio-São Paulo, né? Ou do eixo que aqui onde tem muitos hubs de inovação, né? Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Minas Gerais também muito relevante, e estão indo para as extremidades, para onde está mais distante do que dos grandes centros, né? É um grande desafio chegar até o Amazonas, ao Acre, para regiões muito mais distantes, por uma questão de infraestrutura, né? Então, eu entendo que esse é o maior desafio ainda, que não é um desafio exclusivamente das fintechs. É um desafio histórico do sistema financeiro. Mas as fintechs têm encontrado caminhos para fazer isso, né? E por que eles querem ir para lá? Conseguir mais mercado. Conseguir mais mercado. Mais mercado, com certeza. E aí é uma coisa muito interessante, porque a inovação, o próprio Schumpeter falava muito disso, né? O processo de inovação permitia que a população britânica usasse as mesmas meias da rainha. Porque é isso, né? O barateamento dos produtos, né? A redução de custos permite que outras pessoas tenham acesso, né? A bens de consumo. E nessa era digital, o processo de inovação permite que pessoas mais distantes dos grandes centros também tenham acesso a aplicativos, a serviços que antes não eram acessíveis, né? Sim. Então, hoje passam a se tornar mais acessíveis.
Então, tem um encontro aqui de uma perspectiva quase que social, eu diria, né? De dar acesso propriamente dito, e também uma perspectiva econômica, né? De criar um negócio lucrativo, né? Então, o empreendedor que tem essa perspectiva de quero resolver um problema e quero ter um ganho com isso, encontra também uma oportunidade solucionando um problema social, né? Historicamente não resolvido, né? Que é o problema do acesso. Tem uma expressão que popularizou muito na década passada, né? Que era os desbancarizados, né? Até mais ou menos 2015, ela era ainda uma expressão, até diria 2018, eu lembro de ter ido em conferências que ainda se discutia muito a população de desbancarizados, né? E hoje as fintechs estão conseguindo chegar mais próximo desse público, mas ainda é um desafio por conta de infraestrutura. De ter internet disponível, principalmente hoje em dia 5G, ter bons aparelhos que suportem os aplicativos com uma boa memória, tudo isso ainda é um desafio, né? E você acredita que dentro desse desafio, que, claro, estão indo a outros lugares, Nordeste, quem sabe lá na região Norte também, mas será que, mesmo assim, falta, além da estrutura de internet, políticas públicas para que realmente consigam fazer essa cama, dar essa base para que eles possam realmente ter uma sustentabilidade no negócio? Ou não? Olha, eu acho que uma resposta de economista sempre depende. Né? A gente adora usar depende. A gente brinca aqui na primeira aula de economia, a gente ensina a usar depende de maneira adequada. Depende. Mas depende mesmo nesse caso, porque assim, existem políticas públicas de inovação. Elas são políticas que a gente chama de meio que de guarda-chuva, assim, né? Com fomento à inovação. O BNDES tem programas para liberar crédito, até órgãos que são meio paragovernamentais, tipo CNI, Confederação Nacional da Indústria, né? Tem programas de fomento, tem outros órgãos, tipo empresas públicas como a FINEP, tem enfim, um conjunto de empresas que liberam recursos para diversas outras empresas, desde que elas atendam determinadas condições, digamos assim, né? Então, existe fomento. E existe um conjunto de políticas capitaneadas pelo Ministério da Economia, Ministério de Ciência e Tecnologia, para ajudar essas empresas. Eu lembro claramente que ainda até em 2017, foi a primeira vez que eu entrei em contato, aqui em São Paulo, a FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa, ela tem um programa específico para empreendedores que têm soluções inovadoras. Então, existe um conjunto de recursos, etc. O grande desafio aqui, eu acho que mais do que criar a política pública em si, criar o programa que vá liberar o recurso, etc., é tornar isso muito bem difundido e criar... não sei se criar é o melhor verbo, mas eu diria até fomentar empreendedores que tenham uma bagagem para construir projetos que sejam adequados até para atender os requisitos desses programas, né? Porque a ideia, muitas vezes, é atender as melhores práticas internacionais. Então, quando a gente vê qual que é a melhor prática de se criar uma startup, tem um manual, né, que a gente chama Startup e Manual do Empreendedor, um livro do Steve Blank e do Bob Dorff, que é um livro de cabeceira, assim, para quem vai empreender, né? Eles falam muito sobre a importância de você encontrar uma dor que seja muito clara, encontrar um público que tem essa dor, pensar num protótipo, encontrar o famoso Product Market Fit, né? E aí, chegou nesse momento, encontrou, tem um modelo de negócio, agora você pode começar a escalar. Então, existem etapas e processos que devem ser seguidos, né? Para você estruturar uma startup, estruturar um negócio inovador. E atendendo isso, você consegue captar recursos para acelerar o negócio, né? Então, eu diria que, assim, existe um guarda-chuva de políticas públicas que precisam ser talvez mais claras, mais bem difundidas. Existe todo esse público empreendedor que também precisa amadurecer um pouco mais. Então, tem muito espaço para crescer também. Sim. Isso é muito positivo. E aí, amadurecendo de um lado e deixando mais claro do outro, eu acho que tem um caminho muito frutífero pela frente, né? Se a gente fosse avaliar, assim, o grau de maturidade do empreendedor brasileiro, voltado para startup, como é que você diria? Uau. Está em fase de maturação? essa é uma pergunta que nunca me fizeram antes. Eu só aqui no Falando de Ideias. Grau de maturidade do empreendedor brasileiro. Olha, eu já entrei em contato com muitos empreendedores, não diria que de longe, nem 1%, claro, né? Mas entrei em contato com muitos empreendedores. Eu acho que, assim, quanto mais próximo dos grandes centros, mais maturidade.
quanto mais distante, um pouco menos de maturidade. Quando eu digo maturidade, é realmente de pensar de forma estruturada, né? Eu tive a oportunidade de liderar um projeto de aceleração, de pré-aceleração no caso, né? Que envolvia capacitação de empreendedores no Nordeste, junto ao Sebrae. E a gente percebe claramente. Então, eu fiz isso no Nordeste, fiz isso em Goiás, tive a oportunidade de entrar em contato aqui em São Paulo também. A gente percebe que existe essa bagagem, ela ainda falta para muitos empreendedores que estão mais distantes do centro, né? Porque aqui a gente já tem muito mais contato, discute muito mais, a literatura tem muito mais acesso à literatura, a eventos que discutem, a cases, a outros empreendedores. Tem muitos hubs que compartilham muito conteúdo, né? Na forma de palestras, workshops, etc. Quanto mais distante, isso é mais ausente, né? Mas tem bons casos. Recife tem muito investimento em inovação, eu ouvi dizer mesmo, Recife Porto bastante. Digital tem muito, né? Deixa eu ver o que onde mais. Ceará tem muito investimento também em inovação. Legal. Então, o próprio estado de Goiás, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá também com o Sebrae de lá. Então, existem hubs e núcleos que têm fomento. E isso permite que nós tenhamos empreendedores com uma bagagem muito maior, né? Mais maturidade. Mas é um grupo muito pequeno que geralmente já está antenado, né? Eu acho que o desafio continua sendo a difusão mesmo, né, desses conhecimentos. Sim. Até porque a gente não tem, por exemplo, desde a da base escolar, a questão do incentivo do empreender. Que nem nos Estados Unidos, que tem desde lá a fase escolar bem, o que seria a pré-escola, eles aprendem inteligência emocional, eles aprendem empreendedorismo. Sai do berço. Sai do berço isso. Então, é claro que vão estar anos-luz da nossa frente em termos de maturidade. Verdade, é verdade. Eu lembro que, quando eu estava no mestrado, uma professora compartilhou pra gente como que era o sistema de ensino da Alemanha. Isso me deixou muito impressionado, assim, porque chegava em determinado momento da formação da criança, os próprios professores, diretores, direcionavam a formação do aluno, falando, os testes vocacionais apontam que ele tem maior aptidão para tais habilidades. Então, porque querendo ou não, a criança desenvolve naturalmente de acordo com a bagagem que ela tem, né? Enfim, claro. É quase, novamente, o learning by doing da vida. Assim, né? Você vai vivendo, vai tendo influências, referências, e vai aprendendo e vai absorvendo aquilo, né? E desenvolvendo as habilidades. Eu acho isso muito legal, porque de algum modo não deixa de ser uma política pública também, né? Que ajuda até a otimizar recursos do próprio país, né? Exato. E ajuda a desenvolver muito mais maturidade, né? Com certeza. Se eu te dizer aqui, por exemplo, o que você acredita que poderia... vamos lá. Vamos simular aqui. Vamos lá. Futurologia. Futurologia. Vamos simular aqui, por exemplo, como é que você desenvolveria, por exemplo, 4 itens principais de uma cartilha, tá? Para quem vai empreender em startup. Uau. Certo? Tá. O que precisa? Ele vai sair daqui hoje assim com a cabeça, nossa! Gente, não, eu tô adorando isso, tá maravilhoso. Muito bom, muito bom. Então, pensa assim, 4 dicas básicas de uma cartilha de inovação para os startupeiros. Vamos lá. Eu vou trazer um pouco da minha bagagem também, claro. Pessoal, inclusive. Sim. Eu acho que o ponto de partida para todo mundo deveria ser estudar um pouquinho de design. E aí eu fugi até um pouquinho do que seria esperado de um economista falar, né? Porque na minha trajetória, o design ajudou a entender muito a perspectiva do usuário. E aí a pegada do design é projetar soluções para que as pessoas utilizem, para solucionar problemas reais e que tenham uso de fato, né? Não adianta pensar numa solução que ninguém vai usar. Então, design ajuda a trazer essa perspectiva do usuário. Aí eu colocaria em segundo lugar... todo o conhecimento relacionado a business mesmo, né? Então, o que é uma empresa, como está estruturada uma empresa, como se faz a gestão de uma empresa, como se conecta marketing com o comercial, com o atendimento ao cliente, Legal. com o desenvolvimento do produto, com a entrega. Então, ter essa visão, entender como cada área funciona e pensar ela de maneira integrada, até para poder ter a oportunidade de pensar novo, né? Se você entende como funciona, você consegue, aqui tem uma oportunidade e tal. Então, dá para pensar novidades, até integrando eventualmente inteligência artificial, como a gente falou, né? Então, design, negócios, eu acho que não pode faltar economia e finanças, né? Eu atendo muitos empreendedores, até meio que pro bono, assim, com dificuldades muito básicas, de precificação, de fluxo de caixa, ainda é uma dor. Tipo,
A gente está num país super cheio de empreendedores criativos, mas ainda é uma dor essas coisas básicas, né? Nossa, Já ajudei grupos de artesãos a fazer precificação e a galera ficava assim, mas gente, isso parece tão difícil, mas é tão fácil, não é só colocar na planilha, vamos lá, dá certo. Então, acho que pensar em economia e finanças também. E, por fim, aí já seria um plus, né? Ou como diriam os bons brasileiros, um plus a mais. Eu diria que pensar, de fato, tecnologias, né? Tá conectado com o que é de inovação no mundo, né? Então, diria que são 4 grandes disciplinas desse programa aí, né? Esse programa simbólico que a gente está criando. Então, economia e startup tem tudo a ver. Tudo a ver, com certeza. Com certeza. Tem fit, Tem economia fit. e inovação. Uma das coisas que a gente faz na análise econômica, sem querer vender muito meu peixe, mas... Por favor, mas é isso aí. Mas também, né? Claro. Mas é realmente começar a entender o ciclo econômico a partir do desenvolvimento de novos produtos. E para desenvolver um novo produto, a inovação é muito importante. E quem é o agente de inovação? As startups, né? Startups que vão ter o estímulo suficiente para isso, enfim, a energia para pensar, encontrar novos problemas ou encontrar novas maneiras de solucionar problemas antigos, né? Desenvolver essas soluções, testar, errar muito, aprender com os erros, melhorar, aperfeiçoar e levar essa solução para o mercado, né? Então, tem tudo a ver. E aí a gente consegue entender as perspectivas da economia a partir de como essa inovação está se desenvolvendo, né? Eu costumo falar que é muito claro, é muito evidente entender um ciclo econômico a partir do desenvolvimento da inovação, Sim. porque a gente vê, são produtos, são serviços que estão sendo vendidos, né? Uma coisa que a gente me chamou muita atenção quando eu comecei a faculdade, né? A gente olhou lá para os dados do IBGE, olhou para como o IBGE calculava a inflação. E aí eles, tinha lá uma lista gigantesca de produtos que eles monitoram todo mês. Aí, sei lá, acho que tava 2010, 2011, tinha lá no meio da lista fita cassete, uns negócios assim. Eu falei, mas gente, quem ainda aluga fita cassete hoje em dia, sabe? Era uma coisa, beleza, 2010, mas sei lá, o Blockbuster morreu em 2004, 2003, Sim. 2002, né? Uns Já 20 fazia anos. bastante tempo. Então, a gente ainda mede as coisas de forma defasada, só que quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, a gente fala, a inovação está impactando, as pessoas estão consumindo outras coisas, então a economia está se transformando. E isso nos indica o futuro das coisas, para onde os negócios vão se desenvolver, para onde a atividade econômica vai ser direcionada, a gente consegue fazer exercícios de projeção e apontar direções para ajudar outros empreendedores. Nossa, maravilha. Muito obrigado. Muito legal, muito legal. E dá pra ver que você gosta. Eu gosto. Certo? Teu olho brilha aqui. Que Eu bom me que empolgo você até, gosta. né? Mas que bom isso, que bom que tem pessoas como você, certo? Que os novos economistas, ok, que estão atrelando Sim, isso. sim. Estão saindo realmente, indo a campo, trabalhando junto com o pessoal na operação, construindo algo Sim. realmente junto com isso. Legal. Né? É verdade. Isso que é muito bom. E é essa ótimo nova saber. geração de economistas é muito, muito forte nesse sentido. Muito forte, muito né? boa. É entusiasmante conversar com as pessoas, assim, né? Alegra muito a gente. Muito legal. Eu sei, a gente tá aqui, a equipe de contamento tá pensando assim. Pessoal, depois eu vou perguntar para algumas coisas. Boa. Mas, querido, a gente já tá indo pro final, já estão em 40 minutos que tem um Legal. pessoal lá fazendo isso aqui. Corta, Gente. corta. Mas eu quero que você volte, por gentileza. Combinado. Tá? Que é outra pauta aí junto contigo. Combinado. E então, uma última, a gente adora dicas aqui, tá? Vamos lá. Uma última coisa que você pode dizer assim, para aquele que está nos escutando, nos assistindo e nos escutando também, tá? Eu quero empreender, eu quero abrir uma startup. Uma coisa de lei que você diria assim, faça isso, ou sugira, claro, não dizendo que tem que fazer. Claro, uma sugestão de... Uma sugestão, Aquele vai. primeiro passo que vai ajudar... Isso. Escute o cliente. De verdade, acho que uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a aprender, que eu comecei a empreender, era... O pessoal falava na década de 80, fazer marketing era o cliente tem sempre a razão, né? Depois mudaram o discurso e tal, mas hoje em dia a gente percebe que quem não escuta o cliente não consegue desenvolver uma boa solução. Então, escute o cliente. Maravilha, viu, gente? Escute o cliente. Muito obrigada. Obrigado a Aqui. você, valeu. Muito obrigada pela sua força, pela sua energia, por todo o seu conhecimento, essa troca maravilhosa. prazer. Na verdade, eu que aprendi também. muito. Perguntas novas por aqui, adorei. Ser desafiado, muito bom.
Muito obrigada. Seja Obrigado a bem-vindo. você. Esperamos você aqui. Obrigado, Tá até bem? breve. Gente, depois desse papo maravilhoso, a cabeça tá fervendo, a dele e a minha, então, nem se fala. Viu? Acompanhe o conteúdo, clique lá naquele sininho lá para receber esse e outros conteúdos. Comente o que vocês acharam. Não se esqueça também de seguir o pessoal lá, viu? Eu vou colocar aqui, tá? O Instagram deles, a empresa deles, direitinho, o site, para vocês acompanharem. E tenham uma ótima experiência.